Há várias semanas que os vereadores de Epitaciolândia vinham discutindo a aprovação do projeto do orçamento da Prefeitura para o exercício de 2010. Na sessão da semana passada, o projeto não foi aprovado devido aos vereadores da base de sustentação do prefeito José Ronaldo terem colocado uma emenda no orçamento, o que gerou uma forte polêmica interna entre a Prefeitura e os vereadores de sustentação. Na sessão dessa terça-feira, os vereadores aliados da Prefeitura retiraram a emenda que rebaixaria para 15% o remanejamento da Prefeitura, o que gerou muitas críticas, debate entre situação e oposição. O vereador Gilcínio, do PSB, explicou o motivo de terem retirado a emenda do orçamento. Essa emenda que baixaria para 15% o remanejamento é que subiria, o salário do vereador iria para R$ 2.500 da situação e tiraria o poder do executivo de remanejar o orçamento só com a prévia autorização do legislativo. Nós vemos que isso, muitas que tem, se torna inviável, porque num caso de um acidente, numa catástrofe, como é que vai ficar? Como é que vai ficar? Então o prefeito ele tem que ter, nós baixamos de 30% para 15%. Eu acho que é uma emenda boa. Eu vejo que é uma emenda boa. Porque o nosso papel dos vereadores é fiscalizar. Nós sabemos que de 2 em 2 meses nós temos a prestação de conta à disposição. Agora, se nenhum vereador vai lá para ver essa prestação de conta, como é que fica? O vereador Nonato Cruz, do PMN, afirma que a bancada de oposição não colocou nenhum projeto pedindo aumento de salário. De acordo com ele, os vereadores de situação não sabem do repasso que a lei garante ao legislativo. O que foi feito a emenda do orçamento nós fizemos uma emenda aonde garante ao legislativo o seu repasse integral, que é 6% do orçamento, né, da receita corrente líquida. Uma vez os vereadores de base sendo leigos ao ponto de não saber sequer os direitos que o legislativo tem, ficam inventando essas histórias para tentar distorcer a opinião pública e com isso dizer que a oposição está falando coisa com coisa. Mas na verdade eu desafio qualquer que seja o vereador da base aliada do prefeito Zé Ronaldo que traga um projeto dizendo, está aqui o vereador Nonato Cruz juntamente com a bancada de oposição apresentou um projeto para aumentar o salário dos vereadores. A emenda tinha o apoio, como teve o apoio da oposição, e eles, vereadores de base, votaram contra a emenda deles mesmos. O presidente da Câmara, o vereador Daniel Dorzila, ressalta o entendimento entre os vereadores de situação para retirar a emenda colocada no orçamento. Foi feito várias emendas, né, tanto da base de sustentação como da oposição, né, e algumas emendas não foram aprovadas, foram rejeitadas. Né, e uma das emendas que foram rejeitadas foi apresentada pela base de sustentação, né, uma emenda onde cortava, né, o remanejamento da prefeitura. Então, isso no entendimento, né, a base de sustentação, juntamente com a administração municipal, né, teve várias conversas, várias definições, e chegou ao entendimento que essa emenda ficaria fora. Né? Então essa emenda não foi aprovada, foi aprovada 2 emendas da base de situação, que foi uma que reduz, né, a suplementação do orçamento, né, em vez de ficar 30%, reduziria para 15%, e outra é o orçamento da Câmara Municipal, né, que foi alterado com a emenda também apresentada pela base de sustentação. Para o vereador Wagner Davi, do Partido dos Trabalhadores, a Câmara está perdendo a sua própria essência quando vota contra os seus próprios projetos. Teve uma emenda que baixou de 30% para 15%. É um avanço, Eu não vou ser hipócrita dizer que não foi. Avançou. A nossa emenda era para que de 30% baixasse para 0%, porque o papel de autorizar e de acompanhar é da Câmara, não do Poder Executivo. O papel do Executivo é executar. A Câmara delibera. Então eu executo. Esse é o papel do Executivo. E a Câmara está perdendo a sua essência. É uma pena. Eu venho aqui repudiar a maneira, o processo eletivo como foi. Mesmo com toda a polêmica, os vereadores aprovaram o orçamento da Prefeitura para o exercício de 2010 com um valor de quase R$ 15 milhões.